tem método, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa com a gente sempre aqui por volta das 4h05 no Band News FM em alta frequência. Ô Andreasa, é o seguinte, senta aqui e fala a verdade, Andreasa. Você já deu aquela floreada despretensiosa no currículo, Andreasa? Boa tarde para você. Não dei, Fábio. Eu precisei poucas vezes do meu currículo, para ser bastante franco. Felizmente a Band News FM, para me contratar, não pediu o currículo. Certamente se decepcionaria. Não tenho um currículo respeitável, não tenho títulos acadêmicos, não tenho doutorados, nem pós-doutorados, nem de verdade, nem ficcionais, de modo que o que eu tenho é isso aí, que está mesmo, o avançado dos meus cabelos brancos, Fábio França. Boa tarde para você. Boa tarde. Está aqui no currículo que a gente recebeu, dizendo que você fala esperanto fluente. Carlos Andreasa, já pensou? Não falo, Coutinho, mas nunca é tarde para aprender, né? Aliás, nunca é tarde para as autoridades brasileiras aprenderem que não é um bom caminho fraudar currículo. Eu não sei se sempre foi assim, mas o fato é que recentemente, em função da tecnologia que há, dos instrumentos de transparência, do mundo todo conectado, dos acessos a todos os bancos de dados, fraudar, inflar, modificar, florear currículo, se você tem inimigos, adversários, é o caso do indicado ao Supremo, Cássio Nunes Marques. Se você tem inimigos, se você tem uma imprensa profissional, não inimiga, uma imprensa profissional trabalhando, fazendo o dever de casa, dificilmente o seu embuste sobreviverá. Agora, isso não quer dizer que o sujeito não será ministro do Supremo, né, pessoal? Eu ia te perguntar, você falava sobre a sabatina, né? Essa semana a gente conversou sobre isso, sobre ser só uma coisa protocolar, né? Ou se de fato tem uma relevância ali, o questionamento. Quando a gente tem desdobramentos como esse, a sabatina passa a ser mais importante ou não muda muita coisa? Gabi, a sabatina é muito importante. É uma pena que ela seja uma peça decorativa, né? Um convescote, um encontro de amigos, de compadres no Brasil. Tem sido assim ao longo da nossa história republicana. Os casos de indicação de ministros do Supremo estão aí, os mais recentes, para nos mostrar, por mais que tenham durado muitas horas, 7, 10, 11 horas, o do Edson Fachin, me lembro que foi uma sabatina de mais de 10 horas, mas se pegarmos para rever essa sabatina, pouquíssimos questionamentos duros, pouquíssimos questionamentos pertinentes, a maior parte do tempo, de loas às glórias do indicado. Isso também é como consequência de um processo de constrangimento, derivado do fato de que os candidatos a ministro do Supremo fazem longas visitas aos próprios senadores que, em seguida, o sabatinarão. Não é um processo bonito de se ver esse que está em curso. Está em curso com Cássio Nunes Marques em tese. O fato de ele ter esses problemas curriculares deveria ser um elemento a mais de questões, para além daquelas que eu já apresentei ontem aqui, algumas sugestões, a serem indagadas no Senado. Mas eu vou ficar muito surpreso se não for novamente um jogo de cartas marcadas, o que é muito ruim para a ideia de república, né? Na sabatina de um indicado a ministro do Supremo, a gente tem um caso concreto da separação entre poderes e da concertação entre poderes e do equilíbrio republicano. Você tem indicação para um poder, para o judiciário, para a Corte Constitucional, e o Supremo, o Poder Legislativo, fazendo a verificação, a checagem, o filtro derradeiro antes da confirmação desse nome pelo próprio Senado. É o espetáculo da República, que no Brasil se tem banalizado muito gravemente. Nós temos aí a situação de Cássio Nunes Marques, com alguns problemas sabidos até agora, os sabidos desde ontem ou anteontem. Uma pós-graduação na Espanha, em La Coruña, feita em 5 dias, difícil de acreditar, e já se sabe agora que pós-graduação não foi, mas um curso
tem seu valor, mas não é pós-graduação. Sabemos também de um pós-doutorado, também de 5 dias, na Itália, mas que não foi feito na Itália, foi feito no Brasil, de novo, 5 dias. E se soube hoje, por meio da revista Cruzoé, de um muito provável plágio de Cássio Nunes Marques na formulação de sua dissertação de mestrado. Então, vejam, uma situação difícil. Um dos critérios constitucionais a serem preenchidos, um dos requisitos constitucionais a serem preenchidos para a condição de ministro do Supremo é reputação ilibada. A questão jurídica que se coloca é: será que isso que se pode chamar, tudo indica, de fraude curricular não ativaria o dispositivo constitucional, não seria uma afronta ao que exige a Constituição para a nomeação de um ministro do Supremo? Será que precisaremos judicializar essa questão? Não seria melhor que o Senado da República, cumprindo o seu papel, fizesse o filtro e, eventualmente, se for o caso, se ele não apresentar justificativas à altura, barrar essa indicação? É o que está aí. A resposta de Cássio Nunes Marques, a revelação de que o seu currículo teria, digamos assim, problemas, é muito ruim. A resposta dele, da sua assessoria. Ele disse, eu vou ler rapidinho, só a introdução. Além da formação em Direito, não há requisitos mínimos acadêmicos para a posição de desembargador federal, é o cargo que ele ocupa hoje no TRF1, ou para a indicação e nomeação de ministro do STF. A apresentação de um currículo, portanto, é um ato de boa-fé. Ato de boa-fé é a apresentação de um currículo verdadeiro. Se você apresenta um currículo inconsistente com a realidade, é má-fé. Mas ninguém está questionando aqui, Gabi, e esse é o ponto muito importante até agora, ninguém está questionando se o currículo verdadeiro de Cássio Nunes Marques é ou não bom. Ninguém está questionando se essa é a condição exigida para ele ser ministro do Supremo. O que se está questionando é que o currículo que ele apresentou, que ele difundiu, que ele coloca para a sociedade, pleiteando um cargo na Corte Constitucional, é um currículo não verdadeiro. É um currículo, digamos assim, para ser muito generoso, ficcional. Esse é o problema. Será que nós podemos ter... Vejam, essa é a questão que o Senado deveria colocar, não é uma questão pessoal contra o sujeito. É impessoal pensando em alguém que pode ficar quase 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Será que alguém que de partida apresenta um currículo inflado artificialmente está à altura de ser ministro do Supremo? Nós temos tido um surto de casos assim, e muito me espanta, ou melhor, não me espanta, que com o Cássio Nunes Marques se vá tocando adiante, o Planalto calado, parece que ele ainda assim será o indicado do governo, mas para o Ministério da Educação, não para o Supremo, quando houve o caso de Decotelli, uma situação muito parecida, difícil encontrar diferenças substanciais aí, Decotelli foi rifado. Por que razão houve um peso para Decotelli e tudo indica haverá um outro para Cássio Nunes Marques? Terá a ver, não quero falar de aspectos raciais, quero crer que isso não esteja na ordem do dia, mas terá a ver com o fato de Cássio Nunes Marques ter padrinhos tão poderosos como Renan Calheiros, Ciro Nogueira, o próprio Flávio Bolsonaro, consagrado por ministros do Supremo, já naquele converticote na casa do Gilmar, apadrinhado também por Davi Alcolumbre, que depende do Supremo para poder se candidatar à reeleição no Senado? Será que é por isso isso que me parece uma falha ética grave, formação de currículo de Cássio Nunes Marques ser relevado pelo governo? Será que é por isso? Vamos ver os próximos capítulos. Vamos ver se o governo consegue segurar essa indicação. Acho que fará tudo para isso. Muito bem, Carlos Andreasa, todos os dias com a gente aqui no Band News FM em alta frequência. O ponto é justamente esse, né, Andreasa? Ninguém aqui discute ou não está posta a discussão ou a dúvida a respeito do tal notório saber jurídico do Cássio Nunes Marques, mas sim a ética, né, Andreasa? A discussão é essa. É isso. A gente até podia discutir, Fábio, o currículo real dele, né? Mas a gente não teve a chance de discutir o currículo real dele, porque nós estamos em uma fase anterior em que temos um currículo falso. Então, meu Deus, né? Queremos um sujeito assim, por respeitável que seja, não é uma questão pessoal. Queremos alguém assim, ou mais alguém assim, no Supremo Tribunal Federal? É muito ruim.
enfim, voltaremos ao assunto. Voltaremos. Eu não me lembro só quanto tempo demorou para o governo descartar o Decotelli, mas eu acho que não foi tão... 24 horas. Foi 24 horas? Foi Eu não me lembro. 24 Eu não horas. lembrava. No dia seguinte. Então, Foi muito rápido. Foi de então fato a essa muito rápido. altura, se tivesse o mesmo modus operandi do governo, já teriam descartado o desembargador, Coutinho, né? O que é muito curioso, irônico, é que a campanha contra Nunes Marques vem do bolsonarismo mais reacionário, né? E é curioso perceber que a esperança dos bolsonaristas mais extremados, ora repose, a esperança de derrubar Cássio, né? Ora repose no trabalho do jornalismo profissional, da tal extrema imprensa, né? A extrema imprensa que está levantando as falhas no currículo e cultivando a esperança dos inimigos de Nunes Marques de que ele caia. Não deixa de ser engraçado isso. Valeu, Andreasa. Tchau, André, até amanhã. Até amanhã. Tchau, pessoal.